TV comunitária do Rio de Janeiro, transmitindo também online tvcrio.org.br e através do canal 6 da NET Rio. Núcleo Consciência e Arte hoje tem alegria muito grande de estarmos entre dois amigos e já agradecendo por ter aceito o nosso convite aqui para a gente bater um papo sobre cinema, sobre comunicações. E para começar, uma saudação inicial, eu passo a palavra para o nosso companheiro Adilson Cabral, ele que é professor da Universidade Federal Fluminense de Comunicações. Boa tarde, Soriano. Obrigado aí a oportunidade. Prazer enorme estar participando aí do programa TV Comunitária. E vamos bater um papo aí sobre comunicação mais democrática. Eu perguntaria a Simone como é que está o Vale. O Vale dos Dinossauros. Vale dos Dinossauros. Ela que é professora de comunicação, já pegou aqui a mensagem, já embarcou nessa viagem. Professora Simone, as câmeras são suas para saudar seus alunos, seus amigos da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Então, eu também agradecer, Soriano, agradecer aqui a TV Comunitária. É um prazer estar aqui, poder conversar, ainda mais na companhia do Adilson. Maravilha. Né? Obrigada. Olha, eu sei que vocês dois são não somente eminentes professores, mas também batalham, vocês carregam bandeiras. Uma delas que eu sempre identifiquei, Adilson, em muitas reuniões que o encontrei no Vale Rio, outros eventos aí em que a gente luta pela democratização dos meios de comunicação. E eu queria já entrar no cenário, nós estamos com Natal já, queremos desejar lá ao telespectador que nos ouve e agradecemos pela audiência, um Feliz Natal e um 2018 também bastante promissor. E, Adilson, como é que você vê já o cenário? Brasil aí com um presidente assumidamente, não estamos pichando que ele assume isso, de direita, né? Não é centro, não. E a gente lutar por democratização e também dos meios de comunicação, principalmente, né? Então, a gente tem um desafio muito grande para principalmente dialogar com a sociedade em relação a um projeto de construção democrática, não só da comunicação, como também daqueles pilares que a gente compreende serem fundamentais para a construção de uma sociedade mais democrática. Então, em relação à educação, em relação à saúde, a questão da moradia, do direito à cidade, a questão das minorias ou da população mais vulnerável socialmente, e a comunicação ela perpassa todo esse processo, quer dizer, compreender essas lógicas comunicacionais nos produtos que a gente faz, nos meios que estão à disposição da sociedade, nos processos que a gente cria, que são o caminho da gente construir essa referência de um projeto democrático sendo compreendido pela sociedade como desejável, né? A gente está numa disputa aí de disputar a renovação desses desejos que constituiu, durante um breve período na história, esse processo democrático mínimo que a gente conseguiu construir, que teve um certo rebatimento em relação à comunicação, também mínimo, mas foram construídas várias coisas que são importantes. A própria TV comunitária acaba sendo uma derivação dessas, mas existem várias outras que a gente tem que trabalhar uma referência naquilo que a gente construiu de interessante para a gente aprofundar e construir diálogos com a sociedade na reconstrução e na defesa desses novos desejos. Simone, democratização dos meios de comunicação, talvez até num ambiente de ditadura, que já há quem diga que no capitalismo a gente já vive realmente uma ditadura, né, de classe, né? As classes dominantes querer dar sua narrativa e os dominados, os explorados com a sua outra narrativa. Para dizer o que é o sufoco, como o cantor Chico Buarque, né? Que sufoco! Como a gente respirar ou transcender
num governo que possa vir a ser não somente de direita, como de forma ditatorial agindo, né? Acho que no momento todo mundo tem que ter muita calma, observar, né, a conjuntura toda, mas no geral a questão da comunicação é central, né, para, como a Dilson já mencionou, para possibilitar todos esses processos de diálogo mesmo, a sociedade conversar, né, poder procurar aí caminhos melhores para assim, evitar, eu acho, né, que pautas como direitos humanos, defesa assim, da questão das minorias, saúde, as questões do mundo do trabalho, que tudo se esvazie, né, nesse mosaico aí muito confuso, né, que a gente pôde observar principalmente na internet, a mídia corporativa. Eu era muito otimista quanto as novas plataformas, novas possibilidades de comunicação digital online, mas hoje em dia eu já vejo com mais confiança. A gente está vendo aí também um problema muito sério na internet, que é Google, uma empresa super poderosa e dominando esse mercado também, né? Hoje eu vejo essa dominação, eu vejo muito pulverizada, mas muito mais centrada nessas grandes empresas, esses grandes conglomerados, né? De mídia, também grupos financeiros, mas passa pela comunicação, como a Dilson falou, e a gente precisa começar a discutir, né, regulações, incentivo mesmo. A TV comunitária é uma coisa super importante. Hoje eu vejo que, embora a internet ela, né, seja de vital importância, assim, que você pode criar seu conteúdo, compartilhar e tudo, mas não é um meio também livre de dominação nesse sentido. É Facebook, o mesmo cara é dono do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, e tudo é filtrado por esses aplicativos. No Google só aparecem as páginas que seguem lá os critérios de qualidade do Google, né? Então é tudo muito difícil. Acho que tem que centrar mesmo, discutir formas de comunicação para que a gente possa conversar mesmo, dialogar sobre as mudanças, né, que a gente quer, e as formas aí de tentar também evitar problemas assim graves. Né? Eu vou começar dessa vez por você e, por favor, professor Adilson, complemente. Você falou dos conglomerados, ou seja, os coronéis que temos também na mídia, né, que reúne aí os 6, na área do petróleo a gente chamava de as 7 irmãs. E eu acho que tem também os 7 irmãos da mídia. E essa turma, a meu ver, não faz imprensa. A gente está falando de democratização dos meios de comunicação, mas se a imprensa não for democrática, ela não é imprensa, porque ela não dá direito ao opositor e até a pessoa se defender, né, de um ataque. Então, eu perguntaria, Simone, hoje como é que está assim concentrado e o que fazer para a gente furar o bloqueio, né, da grande mídia, que é ou massacrando com as suas teses de dominação, né, ou então, de verdade, fazendo uma cortina de silêncio sobre aquilo que a gente quer que seja divulgado, eles não permitem, né? Como lutar contra esses latifundiários da imprensa? Acho que trabalho desenvolvido por pesquisas do Adilson, de vários pesquisadores lá da UF, no Brasil todo, vários federais envolvidos em pesquisas sobre comunicação comunitária, pensar outras mídias, né, possíveis, pensar a comunicação como algo que realmente, né, como comunhão, né, como uma forma de trazer as pessoas uma para perto das outras, mas eu acho que não tem como escapar da questão da educação, né, básica. A gente vive numa cultura midiática, então, assim, não se pode imaginar, conceber uma sociedade que a criança entra na escola e ela não vai aprender teoria da comunicação, ela não vai aprender teoria crítica, aprender a ler jornal, aprender a assistir televisão, aprender a fazer televisão, aprender a fazer jornal, aprender a fazer mídia social. Hoje você tem que educar a criança até para lidar com o WhatsApp, com o Facebook, aprender o que é algoritmo. A gente ouve falar disso o tempo inteiro.
mas não aprende sobre isso, né? A escola está muito defasada, então realmente todos aqueles discursos que a gente ouve a vida inteira, discursos de dominação, né? Fica muito difícil para as pessoas, eu acho, elas lidarem com tudo isso que acontece muito rápido, né? É um sistema muito complexo, mídia corporativa de um lado, o que a internet filtra, o que fica aparecendo. É muito difícil para elas lidarem assim, sem esse preparo, né? Assim, a alfabetização para a mídia, né? Para entender a cultura que a gente vive. Eu, Adilson, sobretudo, eu passo a bola para você também discorrer sobre esse tema, que parece sua tese de mestrado exatamente sobre as ONGs, né? A comunicação popular, sindical e de associações, né? Dá para travar essa luta contra... As ONGs, elas apareceram num contexto, né, em que era necessária uma forma de organização social, de organização da sociedade para lidar com essas questões mais variadas, para além daquela tensão clássica do capital contra o trabalho. Então, essas questões, quando elas emergem, elas acabam sendo traduzidas numa forma institucionalizada de lidar com os temas, institucionalizada tanto para a vantagem disso, para a continuidade de trabalhos, quanto também para as complicações que apareceram derivadas disso, uma aproximação maior, seja do mercado, seja do Estado, uma institucionalidade que acabou promovendo o descolamento com os movimentos sociais. Só que a discussão que a gente coloca hoje, principalmente em relação à comunicação, ela está muito derivada da ideia de que a comunicação é também um direito humano, tanto como o que a gente acostumou a lidar em relação à água, em relação à educação, em relação à saúde. A gente até 20, 30 anos atrás, a gente não tinha essa noção de que a comunicação era um direito humano, a comunicação era uma atividade meio. Ou seja, a gente faz vídeo, faz jornal, faz rádio, se utiliza de várias ferramentas para dar conta das questões que eram compreendidas como problema social. E agora a gente está compreendendo cada vez mais que a comunicação é também um problema essencial, fundamental, e é um problema essencial na vida das pessoas. Assim como água, assim como luz, a gente precisa de comunicação. Daí vem a ideia de uma defesa, por exemplo, de internet para todos. É essencial a internet, não só o acesso, mas o acesso de qualidade e essa capacidade de via dupla de também não só receber, como também enviar informações. É necessário a gente se apropriar das tecnologias de comunicação, como a Simone falou, desde as escolas, mesmo que a criança não possa fazer lá o perfil no Facebook, ou um perfil numa mídia social, etc., mas ela precisa compreender o ambiente no qual ela se insere. Da mesma forma como ela precisaria aprender de educação financeira, ela não vai ter conta no banco. Mas, ao mesmo tempo, por quê? Porque é a preparação dessa criança para o ambiente com o qual ela vai lidar no seu cotidiano. Então, a compreensão de que a comunicação é também essencial, tanto quanto outras áreas já consolidadas como direito humano, ela precisa ser incorporada na lógica não só da sociedade através das suas organizações, inclusive aí as empresas, e também na lógica do Estado, em relação às práticas governamentais, as políticas públicas e os mecanismos de fomento a iniciativas de comunicação comunitária ou oriundas a partir da sociedade. Adilson, você tem uma tese, né, então, sobre as ONGs. Hoje você acha que as ONGs já estão conscientes de todas elas procurarem ter suas centrais de produção, seja do boletim sindical, ou a rádio web, TV web, que está muito em moda também, né? E eu acho interessante porque vocês dois, ambos professores, mestres, um da rede pública, você que é professor da Universidade Federal Fluminense, e a Simone, que é também professora lá da faixa, né? Do Hélio Alonso. Discorre um pouquinho se há essa consciência, se há já essa prática por parte
das organizações não governamentais e outras também, né, que nem todas são governamentais, são organizações igualmente, e se isso, em parte, já nos dá uma vacina, deixa vacinados, contra o monopólio, porque Fidel Castro falava o seguinte: olha, a força da repetição da mídia, como dizia o Goebbels, né, do Hitler, do comunicador dele, que a gente se sente num quarto onde nós temos 200 pessoas. Todo mundo está dizendo que esta cor aqui é azul e essa que é amarela. Mas você está falando contra 199 que vai predominar, dizer que, pois então, a partir de agora, essa vai ser azul. É mais ou menos o que a gente sente, um massacre, né? Então, a gente está sendo suficiente, ou vamos igualar a eles, vamos vencê-los e, finalmente, a democracia, que também eles têm direito de dar a narrativa deles e a gente também. Conseguiremos estamos avançando nessa batalha, estamos acumulando forças suficientes para dizer que agora já temos igualdade de condições para vocês dois. Começando por você agora, por favor. Então, quando eu falei sobre as ONGs lá no meu mestrado, eu conheço uma expressão bem simples, assim, curtinha, mas que é meio que dá conta dessa ideia, assim, quando a gente fala de ONG, a gente fala de muita coisa, né? Então, assim, a ONG como forma, ela é meio como um achado jurídico e uma perdição política. Porque você pode fazer o que você quiser dessa forma ONG em função daquilo que juridicamente na Constituição legal dessa associação civil chamada ONG se permite. Você pode ter um projeto de ONG que seja ratificador da restrição à comunicação e que seja extremamente normativo e até uma correia de transmissão da própria lógica restritiva, tal como a comunicação e também a cultura está colocada. Mas aí a tua pergunta está relacionada a um determinado campo de ONG que se articula com o movimento social constituído em torno da temática da democratização da comunicação. Aí dentro desse campo a gente tem, assim como federações de profissionais, sindicatos, centros de articulação, de produção de cultura, coletivos de ativistas, etc. A gente tem um outro elemento, uma outra forma de organização da sociedade que se chama ONG, que comunga de uma determinada agenda comum, desse campo que seria a comunicação democrática, mais recentemente compreendida como direito humano, né? Esse campo, ele enfrenta diversas dificuldades do ponto de vista político, jurídico, econômico, também cultural, social e pedagógico, né? Na compreensão do que é, por exemplo, a comunicação adequada, na compreensão do que é o enfrentamento à comunicação hegemônica, corporativa, etc., no diálogo com essas novas tecnologias digitais, na internet, as mídias sociais, e na compreensão da afirmação desse tipo de organizações, de iniciativas, de emissoras, que são aquelas não produzidas a partir do Estado nem do mercado, mas sim de caráter comunitário, social, que são as emissoras, no caso de radiodifusão comunitária. Essa compreensão de que elas, por exemplo, e isso tanto acontece com as ONGs quanto com as iniciativas comunitárias de comunicação, que elas não podem ser compreendidas como um terceiro setor. Essa denominação ela aparece dentro de uma lógica de aproximação das organizações da sociedade com o mercado, com o caráter de mercado e desconstruindo o papel do Estado na relação com a sociedade. Então a ideia de que sim, estamos falando de outra coisa, que é gerida a partir da sociedade, ela precisa se dar tanto em relação ao Estado, como também da sociedade ser capaz de se apropriar desses espaços e construir uma programação que seja plural e diversificada à imagem e semelhança do que a sociedade é.
Beleza. Então, Simone, eu posso assim fazer uma semelhança? Seríamos guerrilheiros das comunicações, ou seja, e a guerrilha tem várias etapas. Tem a etapa do núcleo, aquele núcleo depois ele se expande com o apoio da população, vira uma coluna, aquela coluna viram várias colunas e toma o poder. Então, essa guerrilha que a mídia popular, social, que as ONGs já desenvolvem no seu seio, fazendo TVs webs, rádio webs, como eu falava, seus boletins, com a sua própria narrativa, ela já dá para sentir bem essa corporificação. Por exemplo, eu sentia que Lula tentou 2 vezes a presidência, ele sempre tinha segurado e contra a mídia 22%, 30%. Depois que ele também faz uma certa abertura para o centro, com Zé Alencar, ele ganha as eleições. Mas aqueles 30% que ele sempre teve, eu diria que é porque ele já tinha também a sua própria agência de notícias e já tinha seus próprios veículos de comunicação, os sindicatos, as centrais sindicais, os movimentos sociais e populares. E eu acredito nisso, tanto assim é que eu estou aqui. A única coisa que eu faço como militante hoje, Adilson, estou só aqui, só faço isso. Estou aqui na TV comunitária, estamos 24 horas no ar, colocando pessoas maravilhosas como são vocês, dando voz a quem não tem imagem e som, né? Então, podemos sentir já essa força da mídia livre. Sem dúvida, sem dúvida. E o cinema também, né? Também, nosso cinema brasileiro está muito maravilhoso, né? Muitos filmes discutindo questões sociais importantes, né? Mas a gente tem muito forte no YouTube, no Facebook, no Instagram também, muitas redes, muitos programas, muita variedade assim, de mídias, né? Que funcionam, sim, mobilizam as pessoas, mobilizam pelo afeto, né? As pessoas poderem ter acesso ao conteúdo que realmente está pautado, como a Adilson falou, na comunicação como um direito humano. E falando de coisas importantes, a gente tem até, por exemplo, no YouTube tem muitos vídeos de pessoas que, vamos falar de produtos, mas colocam outras questões de direitos humanos envolvidas ali. Então tem muita coisa acontecendo e se multiplicando, isso é maravilhoso. O complicado é que realmente a gente está cerceado por um lado, né, pelo lado da mídia corporativa, né, que insiste no mesmo discurso, também falta, né, um pouco de discussão, né, com a sociedade, que mídia é essa que a gente quer, porque a gente paga por ela, não é isso? Elas têm lá, elas exploram concessões que são públicas, que são nossas, e fazem com bem, que é público, que, ou seja, que é para todos, né, que isso eu aprendi lendo o artigo da Adilson, não é nem Estado, né, nem é do capital, é comum, né, é público, e dão usos, né, pautados por interesses financeiros, políticos próprios, né, dessas 4 famílias aí que dominam telecomunicações no Brasil. Mas também tem por um lado, essa questão de as pessoas aderem também, né, elas não ficam ali feitos zumbis recebendo aquela informação e agora eu vou bater panela porque o Bonner mandou, né. Tem outras questões envolvidas que não passam necessariamente pela mídia, mas passam por outras instituições, né, que reproduzem esse discurso que elas assistem na mídia, o mesmo discurso que elas veem na escola, que elas veem em outros ambientes, né. Então é preciso mesmo pulverizar, a gente precisa de uma mídia democrática para que muitos discursos possam atingir essas pessoas e que elas possam, em algum momento, se sentirem incomodadas e se perguntar se elas realmente concordam, né, com todo esses discursos contra direitos humanos, contra muitas populações brasileiras. Nós somos um país negro, são 54 milhões, né, 54% da população é negra, nós somos um país negro. Nós não podemos admitir, de respeito
com os brasileiros, que a maioria, eles não são minoria, eles são maioria no país. E de repente a gente vê coisas muito tristes sendo ditas sobre, né, esses brasileiros. Então, para que essas pessoas possam, então, sair desse conforto, né, com esse discurso que repete mais do mesmo, que ela já ouviu ali, não faz nem sentido para a vida dela. Eu não acredito que nós estamos num país formado por fascistas. Eu acho que os fascistas são minoria. Aquelas pessoas que realmente aderem ao discurso de ódio, nazifascismo, elas são minoria. A maioria ainda não se entendeu como povo, não se entendeu como brasileiro, e a mídia realmente que a gente tem não ajuda nem um pouco. Né? Até porque se a gente analisar o resultado das eleições, o candidato eleito não foi eleito pelos que não foram votar, não foram eleitos pelos que anularam o voto. Ele teria menos do que 1/3 dos que estavam aptos a votar. Né? Então, realmente, não são nem... Mas ele fala como se fosse a maioria, o representativo. Eu queria também abordar um outro segmento, que são aqueles independentes e solitários. Eu não diria assim do Marcos Figueiredo, que ele é um produtor independente. Ele tem o circuito carioca. E está também nos dirigindo aqui, câmara e edição. São também milhares, né, que vão cobrir casamentos, batizados, enterros, passeatas, e depois geram imagens maravilhosas. Até mesmo, eu diria que todo mundo que tem hoje um celular está também fazendo mídia, né? Temos que levar em conta. E o trabalho nosso, eu acho que do mestre, vocês que o são, é sobretudo de passar assim, discernimento, ensinar o povo a pensar. É aquilo que você falou, né? Não é porque o Bonner ou porque o Faustão ou o Leão falam uma frase de efeito. Mas nós vamos para um intervalo e continuaremos no segundo bloco, que eu quero muito falar da imagem em movimento, do cinema. Vamos passar de Charles Chaplin depois para a nossa mais recente criação, que é O Homem Posando em Marte. Já tem uma série aí na Netflix, né? A Conquista de Marte. Obrigado. TV Comunitária, canal 6 da NET. Aqui o núcleo Consciência e Arte. tvcrio.org.br. Então, TV Comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcrio.org.br. O nosso núcleo educação Consciência e Arte. Aqui com dois eminentes professores, o professor Adilson Cabral e a nossa professora Simone, também do Vale. E nós falávamos, Adilson, sobre a mídia independente, que são milhares, ou seja, você mesmo não deixa de ser um midiático, né? Ou imediático quando você documenta uma cena e manda para seus amigos e até mesmo para emissoras, né? Isso é uma coisa fantástica, que hoje a gente assiste o progresso da ciência e da arte. Então, mídia independente, o Adilson, como trabalhar também para essa mídia fazer melhor em termos de escala de valores do que faz muitas vezes, e que a gente fica triste de ver da grande mídia fazendo. Por exemplo, a gente assiste muitas vezes as cenas na grande mídia, que é a desconstrução de uma sociedade mais justa, o apelo ao consumismo, a não valorização do meio ambiente, tantos outros temas que nós, assim, que pregamos o humanismo, né, defende como não preconceito de raças, de religiões, de opções sexuais de quem lá queira ter a sua assegurada. Então, a mídia independente, vamos soprar para eles, cuidar também dessa parte, dessa escala de valores. Agradecendo também ao telespectador e já dizendo também para você que
você também pode participar daqui da nossa TV, Consciência e Arte, soprando para a gente outros temas que a gente pode abordar, inclusive você mesmo abordando. Então, Adilson, como melhorar o nível de consciência? Floriano, eu vou atender o seu apelo e vou soprar um desses temas aí que eu acho que a gente precisa cada vez mais aproveitar um espaço como a TV comunitária e falar sobre, né? Que assim, eu já experimentei isso dando aula para meninos de teoria da comunicação, etc. Primeiro, as pessoas, a sociedade em geral, não sabe que existe uma iniciativa como essa. Ela já está garantida por lei desde 95, a TV comunitária do Rio de Janeiro já existe desde 97, vocês estão aqui numa batalha incrível, sobre-humana, de manter esse espaço aqui, e existe um subaproveitamento desse espaço, não só de temas em geral, mas aí vem a proposta, assim, a gente precisa discutir a comunicação. Né, assim, a temática da comunicação em relação às políticas, em relação aos processos, em relação às iniciativas existentes, precisam ser melhor trabalhadas. Né? As pessoas que estão hoje, por exemplo, e aí, voltando, quer dizer, para além de não saber que existem esses espaços, elas não sabem que esses espaços estão garantidos por lei, que tem uma história legal, fruto de uma luta, de um movimento social constituído historicamente. E terceiro, elas não sabem que, para além desses espaços garantidos, em que podem ser aproveitados e que já são legalmente constituídos, existe uma luta ainda a se constituir por mais espaços ou pelo fomento, pela continuidade, pela sustentação desses espaços. Então é uma luta que a gente vem fazendo na universidade, no grupo de pesquisa. Simone, cansado de ouvir minha história, minha leitora e tal, mas mais do que isso, assim, essa coisa de mobilização dos setores organizados ou não da sociedade para a compreensão da lógica do que é essa potencialidade da comunicação. E aí vem a questão que você colocou. As mídias hoje que estão nos aparelhos celulares das pessoas de modo geral e que permitem gravação de vídeo, envio desse vídeo, elas estão sendo sim aproveitadas, como não poderia ser diferente, pelas mídias corporativas no sentido de construir uma apropriação dentro da lógica corporativa, da lógica mercadológica. Então você deu vários exemplos aí em relação à saúde, em relação ao meio ambiente. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é crônico em relação à canalização, da mobilização do interesse das pessoas que têm o celular e que usam para esse tipo de conteúdo, a questão da segurança pública. A gente tem uma discussão muito crônica em relação, principalmente ao Estado do Rio, mais ainda em relação à cidade do Rio de Janeiro, sobre o que é a segurança pública e como ela precisa ser imbricada na relação com os direitos humanos, principalmente aquele básico dos básicos, direito humano à vida. E a gente tem uma derivação da ideia de uma desproteção da sociedade em relação ao Estado, e mais especificamente em relação à polícia, sobre a ideia de que as pessoas precisam sobreviver. Logo, a forma de enfrentamento que as pessoas têm, de um modo geral, também nas comunidades, é o quê? Procurar saber se tem tiroteio ou não. Procurar saber se tem blitz da polícia ou não, procurar saber se um determinado caminho é viável ou não. Tem arrastão, né? Se tem arrastão ou não, onde é que as pessoas podem andar tranquilamente, né? E eu não estou falando que isso aqui deva estar num espaço como a TV comunitária, pelo contrário, eu acho que o espaço da TV comunitária é o contraponto, é mostrar que existe vida no lugar dessa ideia de que existe violência nas comunidades, é mostrar que as pessoas constroem projetos comunitários que são relevantes e merecem estar aqui, é mostrar que
existe respeito um ao outro, que isso é maioria, que isso precisa preservar em relação à cultura de violência que não só a mídia corporativa vende, mas como o Estado vem ratificando e a população acaba legitimando esse tipo de narrativa, como a gente vem construindo aqui. Então, esse contraponto, e quando a gente fala independente, mas também alternativa, também contra-hegemônica, é a construção da TV comunitária como um espaço de afirmação da vida a partir desses vários encontros, dessas várias dinâmicas sociais que vêm acontecendo e que oferece uma outra lógica, uma outra dinâmica, né, de disposição da população em relação ao enfrentamento do seu cotidiano. Maravilha. Simone, eu quero que você discorra também sobre isso, mas eu queria pegar o gancho do que você falou, quando você citou a propaganda. Eu acho um absurdo maior quando você é um assinante. Eu assino a NET, ou eu assino a Oi, ou a Claro. E se eu já pago para ter aquele canal, por que eu clicar lá no 40, eu tenho que assistir a propaganda da Mitsubishi, do Banco A ou do Banco C? Então é um absurdo. Eu estou pagando para assistir propaganda da qual o Faustão recebe. Por exemplo, o Faustão diz que é um homem milionário por mês. Cada anunciante que ele arranja, ele tem uma participação, né? Nem a Globo. Então, onde é que nós vamos parar com isso? Isso que você falou, a propaganda, você está na sua casa, você é invadido, né? Olha, tome tal refrigerante, assim. Então, eu gostaria até que você abrisse mais luzes sobre isso. Na TV comercial aberta, também nos canais por assinatura, eles ainda não criaram um modelo de negócio que consiga, né, fugir desse intervalo comercial obrigatório, né, que a gente fica lá ouvindo. Aí, antigamente até aumentava o áudio, né, um pouquinho, que até se você sair da sala, aquele comercial ia atrás de você no banheiro. Né? Aí, o Netflix, por exemplo, é um outro modelo de negócio, né, e faturou tanto quanto o SBT, ano passado. Tem publicidade? Tem. Para todas as séries, o pessoal está fumando. Né? Tem o que eles chamam de conteúdo patrocinado, né? Você inclui o produto ou a marca no roteiro da história e quem está assistindo o seriado não percebe muita publicidade, mas tem lá, às vezes, o personagem está dirigindo um carro. Não chega a ser subliminar, mas inclui o produto como parte da história. Né? Eu estou dirigindo aqui o meu carro da marca tal. Eu gosto tanto desse carro. Mas as coisas vão ficando assim mais profissionais, mais discretas, né? Mas você não sente isso, que aquela propaganda... até a própria web, né? Essas, que a gente chama de mídia de push, né? Esse tipo de publicidade que você é obrigado a ver, né? Que pipoca assim no site. A gente também usa muitos programas para bloquear. Mas já está diminuindo porque a publicidade foi mais esperta que o jornalismo nesse ponto. Eles conseguiram pensar formas mais leves, sutis, né? Mais sutis, até mais divertidas, assim, de publicidade que não fossem assim tão pesadas, né? A coisa ficou mais diluída, ficou mais leve. Mas, por exemplo, se você entrar no YouTube, que bacana, né? Todo mundo pode abrir um canal, tem publicidade infantil lá, de montão. Né? São programas feitos para crianças e o mote do programa é a apresentação de brinquedos e produtos que você chega na loja ali e vai ver quanto custa, é um absurdo, né? Aí você vai ver quantos inscritos num canal desse tem. Não vou citar o nome do produto, mas é uma coisa assim, de 13 milhões de crianças inscritas no YouTube para ver lá a propaganda da boneca X, que custa quase R$200, uma bonequinha desse tamanho, assim. Mas o canal faz um sucesso absurdo, é publicidade infantil, lá pode. Né? Então, é complicado. A gente tem que pensar. Acho que na Inglaterra já estão pensando, né? Não sei, ainda não deu tempo de eu ver em que termos, né? Mas eles querem propor regulação para Google, porque o YouTube é da Google, né?
A gente pensar que o Google tem não só o principal buscador, tem a principal plataforma de vídeo, que também é o segundo buscador mais usado, mas tem também o Gmail, que a maioria das pessoas usa, porque é o melhor e-mail. Né? Então, tudo isso fica na nuvem, Google Docs, né? Tudo isso é associado com propaganda o tempo inteiro. Talvez a gente não sinta tanto, né? Só quando aqueles sapatos que a gente olha no site, né, eles aparecem assim. Quando você clica, aí a empresa paga o Facebook, e quando você loga no Facebook, né, dá um tchan lá, que o Facebook pesca aquele produto que você viu e joga lá você, né, na sua página. Tem muita publicidade, mas tem algumas que são menos invasivas, né? Agora, eu queria também falar um pouquinho sobre cinema, a imagem em movimento, né? E você é professora, eu sei que muitos dos seus alunos são também de periferia, de comunidade, que tem também, como o professor Adilson falava, uma outra narrativa a apresentar sobre o seu olhar, como ele vê o mundo, né? Dá para você, através do cinema, da Escola Darcy Ribeiro, que eu pediria até para você falar um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem e, inclusive, nos colocar aqui à disposição para nós reproduzirmos conteúdos de vocês, que eu sei que tem uma imensa qualidade. Então, Escola Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro no cinema, como é que esse homem foi também aparecer aí nas telas? Estava em todas. O reitor, né? Ele é um homem brilhante, né? Com ideias assim, até hoje muito inspiradoras, né? Ele tinha um sonho de Brasil muito bonito, assim, acho importante, não se deixe esse sonho morrer. Acho que as coisas mais legais que tem na Darcy, que assim que você sobe a escada assim, para o primeiro andar, tem uma foto imensa do Darcy Ribeiro sorrindo. Aí toda vez que eu chego lá, eu vejo aquele Darcy Ribeiro gigante sorrindo, falando, nada pode dar errado, né? É um homem fantástico mesmo. Minha escola, eu estou lá há pouco tempo, um ano e pouco, né? Mas o projeto é muito bonito. Eles têm, além dos cursos regulares, a gente está lançando agora um curso novo, né? Eu criei. Como é que chama? É um curso de audiovisual, mas para plataformas digitais, né? Já dá uma ideia do que é cultura digital, vídeo para rede social, como é que funciona, né, essa lógica do digital como outra janela e não é cinema, não é televisão. É outro tipo de cultura, de outra estética também, né? Olha. Aí a gente vai lançar esse curso agora, vai abrir matrícula. E eles também têm cursos assim que são maravilhosos, porque além dos cursos de cinema, direção, né, roteiro, produção, que são os tradicionais, eles também fazem cursos esporádicos. Teve um agora muito bonito, foi um projeto muito bacana. Eram todos meninos da periferia, né, que puderam estudar gratuitamente na Darcy, e depois fizeram filmes belíssimos, assim, falando da sua realidade, né, do seu contexto. Audiovisual né, das ferramentas assim, mais importantes, eu acho, para fazer as pessoas entenderem, né, esse Brasil com suas diferenças, suas dificuldades, suas desigualdades, né, muito grandes. O que eu acho bonito, Adilson, da sensibilidade do artista, e você falava dos valores que a gente vê talvez mais pronunciados nas comunidades, como o da solidariedade, que os faz muito mais fortes, às vezes. Eles têm talvez menos depressão do que o homem que está lá na cobertura da Vieira Solto, que ele está isolado, ele tem que tomar um cuidado danado para não ser assaltado, para não ser levado como refém. E aquele outro não tem nada a perder, ele pode andar tranquilo nas ruas, na sua comunidade. Mas, dito isso, o que eu acho bonito também no meio artístico, por mais que o cara seja, não, esse trabalha na emissora tal, mas ele tem sensibilidade. Por exemplo, Fernanda Montenegro com o filme Central do Brasil, né? E muito lindo. Outras produções, né? Até mesmo de Walt Disney, que era também um homem que pensava assim, humanística. Os filmes da Pixar, né? Não é? Então, Adilson, e o nosso
Leonardo Boff explora muito isso, que a gente tem, nós todos, Dom Helder falava, não há nenhum pobre que não tenha alguma coisa para dar, que não possa dar. Então, mesmo desse setor, a gente vê exemplos bonitos assim de pessoas que são democratas, que são humanistas, que quando podem fazem questão de, num Natal, num fim de ano, ou mesmo numa enchente, uma catástrofe, ou mesmo no seu trabalho artístico, mostrar também que ali também tem vida. Você falou uma coisa muito bonita, lá também tem inteligência, né, naquelas cabeças. Discorre um pouquinho sobre isso com seus alunos, o que você sente? Então, a gente tem, a UF ela tem uma particularidade de ser, como ela não é no Rio de Janeiro, em Niterói, ela acaba tendo gente do interior do Rio, interior de Minas também, Espírito Santo, até de São Paulo, né? Então, tem muita gente por conta disso que inclusive volta para os seus lugares, né, de origem, ou às vezes ficam ao longo da semana em Niterói, ou vão pouco, enfim, mas que tem essa relação do ir e vir muito forte, né? Então a gente tem contato com muitas realidades, não só de bairros periféricos também do Rio, como também de cidades não tão bastante povoadas da região sudeste, de modo geral, e até de outros estados, né? Então isso é interessante porque dá uma visão assim de Brasil, também quando vem estudantes estrangeiros de mundo e tal, e a gente conversa muito sobre o fazer midiático alternativo e o fazer e a comparação entre os fazeres midiáticos de cada situação, cada lugar, cada país, etc., né? Então é muito interessante a gente ver esse mapa e ver o potencial de aproveitamento que existe por parte da sociedade que hoje está com os seus celulares, as pessoas que estão com os seus celulares, ou mesmo grupos em determinadas localidades que poderiam estar ocupando aqui. A gente tem projetos mesmo no Rio de Janeiro de comunicação comunitária no geral, que discutem comunicação comunitária, mas que muito trabalham ou a internet, né, porque é mais fácil, porque está ao alcance, porque está em rede, ou o meio impresso, porque consegue chegar na casa de cada um, mas não consegue trabalhar a radiodifusão, né, a TV comunitária ou a rádio comunitária como um espaço comum, por conta da complexidade de manutenção, a viabilidade e tal, mas ao mesmo tempo não é uma plataforma para se descartar, é uma plataforma para se compreender. Então, por exemplo, espaço, e mesmo assim, bom, considerando que esse espaço aqui já está colocado, né, assim, grupos que fazem hoje comunicação comunitária nas favelas, em comunidades, que trabalham com em determinados territórios, bairros e tal, que são meio que distantes daqui e tal, que também compõem essa, digamos, a comunidade multifacetada do que é o Rio de Janeiro, né? Como diria lá Fausto Fawcett, lá o Rio é uma cidade de cidades misturadas, da gente ser reflexo, a programação da TV comunitária ser reflexo dessa caracterização de cidade, né? Entendendo que, inclusive, existem pessoas que estão articuladas e procurando a sua maneira, de suas várias maneiras, produzir sua comunicação no que está ao alcance, né? Então a gente precisa meio que aproximar esse espaço constituído com essa pluralidade de gente que está produzindo comunicação comunitária. Agência Nacional das Favelas, Favela 4, Observatório Favela, Rede da Maré, Coletivo Papo Reto, enfim, a gente, né, tem uma multidão que não para assim, de pensar a comunicação, e o povo frequenta lá Darcy Ribeiro, né, conhece o espaço, se referencia num espaço que é de pedagógico, que é de aprendizagem, que é de produção, que é de uma certa forma de veiculação, só que parece que tem um gap entre a produção mais próxima das pessoas e a internet, que é onde todo mundo se encontra, mas ao mesmo tempo tem essa dimensão de fragmentação, de pulverização, né? Então essa coisa dessas iniciativas de radiodifusão comunitária, de ocuparem o seu espaço e terem uma ressimbolização para esse povo que está agora produzindo mídia a partir dos seus próprios dispositivos celulares.
Eu vou dividir aqui 2 minutos e meio para vocês dois falar ali ao nosso telespectador e telespectadora o que fazer, né, para fazer um mundo melhor, né, para construirmos um mundo mais gostoso, para a gente poder, como queria dizer o Darcy, né? Então, Simone, como usar as artes, o cinema, para ser feliz? Ser feliz eu acho uma coisa complicada, mas não posso, assim, né, dar nenhuma receita de felicidade, não. Mas pensar que bem-estar, né, a gente tentar mobilizar as pessoas, né, pela via do afeto, da sensibilidade, que cinema, TV, né, qualquer produção, qualquer mídia, ela pode ajudar, né, as pessoas a pensarem, compreenderem a própria condição delas, né, no lugar onde elas vivem, compreender a relação que ela tem com outras pessoas e que acho que é uma coisa mundial hoje no Brasil, depois de ver, né, tudo que foi jogado no ventilador aí nos últimos tempos, muita coisa brava jogada no ventilador. As pessoas elas não compreendem muito como é que a gente está todo mundo ligado, né? Como o bem-estar do outro que está na comunidade está relacionado ao meu bem-estar, que não moro na comunidade, moro em outro lugar. Todo mundo está junto, né? Claro, enquanto um não estiver muito bem, enquanto essa desigualdade estiver do jeito que está, não vai ter bem-estar para todo mundo. Como você falou, o cara vai estar lá na veira solto, mas com palpitação, tomando Rivotril, porque ele pode ser assaltado quando estiver dormindo, vai estar tendo aqueles pesadelos horríveis, né? Ai, as classes populares vão aqui invadir meu terraço, sei lá, né? Não vai ter bem-estar nenhum essa figura, né? Então, interessante é que a gente possa mesmo usar as artes, usar tudo que tiver à mão, assim, for comunicação, for forma de expressão para, né, promover essa ideia. Professora Adilson. Então, agradecer de novo a oportunidade da gente estar conversando sobre esses temas. Existe uma demanda imensa por ter mais espaços, né, como esses e por mais produções que investiguem, questionem, mas também apresentem o que a população, as comunidades, os grupos coletivos vêm fazendo em termos de democratização da comunicação e da cultura, em termos de uma comunicação que a gente não vê no cotidiano da mídia corporativa, né? E que a gente repactue essas ideias de compreensão do que é uma comunicação mais democrática, essa relação da comunicação como direito humano e da relação da comunicação como direito humano com outros direitos humanos, né? E que isso sirva para a construção de um projeto, e aí sim, né, de busca dessa felicidade, de construção dessa pluralidade, dessa diversidade, que é o que constitui a vida humana, que constitui as sociedades em geral hoje. Então, é uma luta pela vida que se reflete na compreensão dessa maior, melhor pluralidade e diversidade, que construa cenários alternativos e que compreenda o acontecimento, compreenda as notícias não como fake, né? Mas como fruto daquilo que a sociedade constrói para um mundo melhor, né? E não para um processo de desconstrução do mínimo que a gente construiu em termos de projeto, de perspectiva de democracia e de uma democracia também nas comunicações. Maravilha. Nós queremos agradecer a você que nos assistiu, agradecer efusivamente aos dois professores, a Adilson e a Simone, e também convidar vocês para nos auxiliar com sugestões e até participar do nosso núcleo Consciência e Arte. Fazer arte, mas com consciência, né? E TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcrio.org.br. Muito obrigado.